Olá, seja bem-vindo ao canal Box Aberto. Dê seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal, passe para outras pessoas. É importante que você distribua, que você passe para os seus amigos. Assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e distribui para outras pessoas também. E é muito importante que assim o canal vai crescendo em inscritos, vão crescendo em visualizações, enfim. A coisa tá andando bem, estão crescendo aí devagarzinho. E vamos falando aqui do esporte a motor no geral. Bom, fim de semana teve umas corridinhas bem agitadas, né? Teve Fórmula 1 bem polêmico, o final da Fórmula 1. Uma boa vitória do Gabriel Bortoleto na Fórmula 2. O fim de semana dele foi muito positivo. Fez quarto na corrida sprint, depois venceu a corrida 2, subiu bastante na tabela. O Enzo Fittipaldi também fez uma boa corrida, chegando na quinta colocação, com aquele carro dele que é terrível, para não dizer outra coisa. Ótimo fim de semana para os brasileiros na Fórmula 2. O troca-troca das equipes, de pilotos, equipes na Stock Car, surpresas, piloto que a gente pensou que nunca ia sair de lá saindo, aí pegou de outra equipe, foi para outra operação, no dia seguinte tirou o piloto da outra operação e jogou para outro. Bom, nós vamos tentar passar aqui da melhor forma possível o que aconteceu. Bom, vamos começar pela Fórmula 1, né? Corridinha agitada no final, né? De Max Verstappen e Lando Norris, não foi? O bicho pegou. Mas assim, no início, né, vamos falando da corrida sprint, no primeiro, foi uma corrida mais tranquila, tanto para Verstappen quanto para o Norris. Ficaram em primeiro, segundo, o Piastri também terminando. Na verdade, o Piastri foi segundo, né? O Norris deu uma errada e ele ficou em terceiro. O Piastri segundo e o. Não, o Norris foi terceiro. Foi segundo, perdão. Nessa corrida, o Norris foi segundo e o Piastri terceiro. Mostrando que a McLaren está forte. McLaren continua rápida. Classificação: o Verstappen continua dominando, o Norris foi segundo, o Piastri errou, pegou uma parte da pista onde não devia, acabou caindo de terceiro para sétimo, quer dizer, atrapalhou bastante a corrida dele. Mas a corrida estava andando até normal. O Verstappen tinha havido uma boa diferença para o Norris estava meio que administrando ali também. Em segundo lugar, tentava aproximar de alguma forma, mas estava meio difícil. E estava aquele ritmo de corrida normal. Aí na última parada a Red Bull vai e demora a entregar o Verstappen para a pista. Um problema na roda traseira esquerda do carro do Verstappen faz o Norris tirar uma diferença que estava em torno de 7, 8 segundos para 2 segundos. E para piorar, o pneu do Norris estava um pouquinho melhor em relação ao do Verstappen. E o Norris foi tirando a diferença. E aí começou a batalha, uma grande batalha entre o Max Verstappen e o Lando Norris. E o Verstappen, como todos sabem, joga duro, não quer saber da paçoca. Se tiver que ir para fora, vai para fora e pronto. Como todo campeão mundial, tá, gente? Nenhum campeão mundial é santo. Nenhum. Se tiver que ir para fora, vai para fora, filho. Não tem conversa. E nesse rosco todo, primeiro lance o Norris passa o Verstappen, após aquela descida, né, naquela curva mais fechada, mas o Norris teve que devolver a posição, o Verstappen não deu espaço. Na outra, o Verstappen vai para fora e, para mim, ele teve um ganho de performance ali, porque o Norris já tinha ultrapassado ele, mas ele foi por fora, acelerou e não devolveu a posição. Ponto. Passa algumas voltas, o Norris fica do lado do Verstappen, o Verstappen não dá espaço, vamos dizer que meio que empurrou o Norris meio que para fora, os dois se encostaram e acabou a corrida para os dois. O Norris abandonou, o Verstappen ainda voltou para o box, conseguiu trocar pneu. O Norris não tinha condições do carro voltar, além do pneu ter estourado, quebrou o bico dianteiro, o Norris abandonou a prova. O Verstappen ainda chegou na quinta colocação. Para mim, a punição foi branda desses 10 segundos. Para mim, eu tenho minha visão seguinte: a partir do momento que você prejudicou um piloto
tirou ele da corrida, como aconteceu com o Norris, para mim tinha que ter sido excluído. Mas é uma opinião particular. Para mim, o Verstappen tinha que ter sido excluído, ok? É a minha opinião. E quem herdou isso? Quem lucrou com isso? George Russell, que estava fazendo uma corrida bem boa, bem interessante, tentando buscar as Ferraris e o próprio Piastri. O Piastri conseguiu buscar as posições. No final ele estava até mais rápido que o Russell, mas não dava tempo de alcançar o piloto da Mercedes, que conseguiu sua segunda vitória, com o Piastri segundo, e a Ferrari se salvando com o terceiro lugar de Carlos Sainz. Já que Leclerc, um fim de semana desastroso, horrível, corrida horrorosa do Leclerc mais uma vez. Ferrari tá sofrendo com o Leclerc. O Leclerc também teve uma largada bem polêmica, levou alguns toques, foi prejudicado por isso. Fim de semana, mais um fim de semana desastroso por Charles Leclerc, da Ferrari. Próxima corrida já nesse fim de semana, na casa de Lando Norris, ou seja, Inglaterra. Então o bicho vai pegar. Vai ser uma corrida bem interessante. Verstappen se defendeu, falou que é atitude, joga duro mesmo. O Norris não ficou satisfeito, não gostou da postura do Verstappen. Então, isso é uma nova rivalidade que está nascendo aí, gente. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é muito legal ver a disputa na Fórmula 1. O povo gosta. Nós que gostamos de automobilismo, de esporte motor, gostamos de ver disputas desse nível, né? Bem legal. Faz tempo que a gente não vê uma briguinha assim na Fórmula 1, né? Vamos deixar as coisas acontecerem aí, vamos ver o que sucede, se o Verstappen vai continuar assim, se o Norris vai começar a jogar mais duro, vamos ver. Agora, vamos falar primeiro da Fórmula 4 brasileira. Um fato interessante ocorreu, a Rafaela Ferreira ganhou a segunda corrida. Primeiro foi o Álvaro Show, o Matheus Comparato ganhou a primeira, lá no Velocitar. A segunda, a Rafaela Ferreira, foi a primeira mulher a vencer na Fórmula 4 aqui no Brasil. Uma corrida de ponta a ponta, dominou bastante. E ontem o Álvaro Show venceu a terceira bateria da Fórmula 4. Matheus Comparato continua na liderança do campeonato da F4. Tem uma distância bem considerável, segundo colocado é Tom Nobles. Então, está caminhando aí para o título. Metade do campeonato, se não me engano, foi percorrido. A próxima vai aqui em Goiânia, no dia 30 de junho, de 28 a 30 de junho. Estaremos lá, inclusive. Stock Series. Corrida da Stock Series, no sábado foi uma corrida mais tranquila. O Arthur Gama venceu a primeira bateria. A segunda bateria começou a ser um pouco caótica, meio bagunçada, porque começou a chover, meio que pingar. A pista estava mais ou menos úmida, mas ainda terminou com o Enzo Bendani vencendo na segunda bateria. A terceira, sim. A terceira foi bem caótica. Começou a chover, a pista ficou bem um sabão, literalmente. Cidadão rodando. Os dois líderes do campeonato, vamos dizer, os dois primeiros, Enzo Bendani e Arthur Gama, se encontraram na curva 1. Foi uma bagunça. Um monte de punições, de drive-thru, de penalização por tempo. Tanto que quem ganhou a corrida foi o menos penalizado, que foi Eric Schouten, da W2. Ele venceu a terceira prova, depois de 300 punições que teve. É impressionante. Eu até comentei no chat na hora da transmissão. Vai ganhar quem menos ter punição ou quem não tiver. Então, foi o que aconteceu. O Eric Schouten venceu sua primeira corrida na Stock Series. Nosso representante, Matias de Wagner, estava com um bom fim de semana, dando os 5 primeiros. A primeira corrida terminou em quarto. A segunda, o carro perdeu um pouco de ritmo, ficou ali na 7ª colocação. E na terceira, a corrida acabou não indo tão bem, teve alguns problemas na largada e acabou não finalizando a prova. A próxima corrida vai ser aqui em Goiânia, na casa do Matias. Espero que ele tenha uma performance melhor. O carro parece que deu uma melhorada de Cascavel para cá. E eu acredito que em Goiânia ele deve performar muito bem. Vai correr em casa, vai correr onde ele sabe. Pode ser que a performance do Matias melhore
aqui em Goiânia. Líder do campeonato é Arthur Gama, mas muito próximo do Enzo Bendani. Tem um lance polêmico lá na corrida entre o Bendani e o Gama. Eu acho que a direção de prova tinha que ter penalizado mais o Bendani, devido ao toque, acabou prejudicando e tirando o Gama da corrida. Para mim, tinha que ter excluído o Bendani, mas é uma opinião. Agora a Stock Car, né? Que corridinha, hein? Que corridinha legal da Stock, mas o que mais chamou atenção foi as mudanças das equipes já para 25. No meio do ano já saindo o anúncio de mudanças. Felipe Fraga sai da Blau e vai para a Eurofarma RC. Já isso foi confirmado antes já do fim de semana começar. De repente, já no sábado, após a prova 1 vencida, após a prova 1, que teve uma vencida pelo Gaetano de Mauro, que é inclusive piloto da Eurofarma, com patrocínio da Valda, na equipe Cavaleiro, Daniel Serra sai da Eurofarma e vai para a Blau. Quer dizer, troca. Sai o Fraga para a Blau, entra o Serra para a Blau. E foi uma surpresa, ninguém esperava que o Serra sairia da Eurofarma, a equipe do Rosinei Campos, e vai para a Blau. Falam que a especulação é que o Serra escolheria a equipe, pelo que foi falado, conversa de bastidor, seria a equipe Poli, equipe do Polenta. Vamos ver se é verdade ou não. Ontem saiu especulação na própria transmissão da Stock Car. E nessa operação toda, o Gaetano de Mauro, que está já meio confirmado já para ficar na Cavaleiro no ano que vem. O próprio Maurício Zubiri foi, dono da Eurofarma, foi no boxe e já avisou ao Beto que o Gaetano vai para a operação de Rosinei Campos. Ou seja, a dupla no que vem na Eurofarma RC é Felipe Fraga e Gaetano de Mauro. Então, a operação bem interessante agora. Outra conversa que saiu de bastidores é que uma outra farmacêutica está voltando para estoque. E a especulação, e pelas conversas, pelo que foi apurado, dizem, não sei se é verdade, que é uma farmacêutica que estava na estoque, tinha uma operação gigante. Tinha uma operação gigante na estoque e depois saiu. Então a dica é essa. Ela não vai ser equipe, vai ser apenas patrocinadora. Mas está voltando e diz que vai para a equipe de Beto Cavaleiro. Vamos ver se é verdade ou não. A corrida, vamos falar da corrida principal. Júlio Campos, da própria Poli Motorsport, venceu uma corrida dominante, de ponta a ponta, sem muito risco. Ele tinha feito a Poli, né, no sábado. O Enzo Elias, num belo fim de semana da Crown Racing, em segundo, e o Felipe Batista em terceiro. Felipe Batista, líder do campeonato, dominando a temporada. O Felipe Batista está numa fase muito boa, a Crown Racing está numa fase muito boa, junto com a TMG, que são operações juntas. O Rafael Suzuki, que liderava o campeonato, teve um fim de semana horrível, desastroso, muitos problemas, não muito por culpa dele. Coisa de corrida, não adianta. A próxima etapa da Stock Car será aqui em Goiânia, no dia 30 de julho, de 28 a 30 de julho, aniversário do autódromo, inclusive, a próxima etapa da Stock. Esse foi o fim de semana de corridas, o que deu para apurar, nós estamos passando. Na sexta-feira agora eu participei de uma gravação do podcast Marcas e Pilotos, aqui do nosso campeonato regional, do Goiânia de 1.4, do qual eu participei das 3 partes do podcast, ancorei inclusive a segunda parte, e essa semana será colocado no ar no YouTube. E quando tiver, a gente vai passar aí para os amigos inscritos, os amigos que queiram acompanhar. E nesse fim de semana tem o regional, tem a etapa do Goiânia de Turismo 1.4. Por fim, já está anunciado e confirmado, o Brasileiro de 1.4 será mesmo, a terceira etapa será aqui mesmo em Goiânia, nos dias 3 a 5 de agosto. Imperdível, tá? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Um abraço a todos, fiquem com Deus.